Talvez neste momento você esteja se perguntando por que você precisa desenhar o organograma da sua empresa, que importância tem isso, se eu preciso fazer recrutamento e seleção, se eu preciso planejar a integração desse colaborador, se eu quero fazer a comunicação adequada com ele. Gente, calma. Vou explicar o porquê que é importante. Você vai ver que todo esse processo de construção do organograma vai alimentar todos os processos futuros que a gente vai fazer em termos de treinamento, de comunicação interna e recrutamento e seleção. Primeiro vantagem assim de construir um organograma é que ele facilita muito o entendimento dos níveis organizacionais. Porque mesmo nas empresas mais flexíveis, em que existe uma menor quantidade de cargos, isso é, às vezes de chefes, né? O entendimento de quem está no topo e na base da empresa é muito importante, porque isso facilita o controle das tarefas, melhora a comunicação institucional. De modo geral, há 3 principais níveis organizacionais que você vai mapear dentro dessa estrutura representada pelo organograma, que é o nível estratégico, representado pela direção da empresa, o nível gerencial ou tático, costuma ter as 2 nomenclaturas no mercado, que é representado pelos gerentes ou chefes de equipe, e o nível técnico, que é representado por analistas técnicos e toda a equipe operacional. O organograma facilita muito o entendimento desses níveis organizacionais e como eles estão relacionados, permitindo então com uma certa facilidade a identificação de quem está no topo, no meio e na base da empresa. Mesmo nas empresas que rejeitem muito a ideia de hierarquia, que gostem de trabalhar de forma mais horizontal e tem esse discurso, né? Quando tem alguém no comando, geralmente mais experiente e competente, isso tranquiliza muito, gera credibilidade para quem está lá na base iniciando e precisa de uma referência, tá? Então, por exemplo, aqui no organograma por áreas, esse aqui da presidência normalmente vai ser o nível estratégico da organização. Todas essas áreas aqui, engenharia, financeiro, vão estar representadas por cargos de gestão, né? Então vai ser o nível gerencial e tático. E aqui vai ser o nível mais operacional, ó, com todos esses. Porque aí aqui, partindo daqui, pode ser que existam lideranças aqui, mas normalmente vão partir mais para analistas e equipes mais operacionais, tá? Deixa eu ver. Não, nível técnico, falei errado, tá? Então, nível estratégico, nível gerencial e tático e nível técnico, tá? Se a gente for representar isso aqui em organograma por funções, esses 2 diretores aqui seriam o nível estratégico, esses 2 gerentes seriam o nível tático e todos esses engenheiros, projetistas, analistas seriam o nível técnico da empresa, e aí você consegue ver isso representado, esses 3 níveis, através do organograma, tá? Então, primeira vantagem de desenhar organograma. Segunda vantagem, melhora muito a comunicação interna da empresa, porque esse é outro benefício, né? Quando cada liderado ele entende quem é o seu superior, a relação e a própria comunicação pode melhorar, porque parece algo extremamente simples, mas certamente não é, porque em muitos negócios falta o entendimento de quem é o superior imediato de cada profissional. Isso causa muitos conflitos internos. A relação líder e liderado, ela é essencial ao diálogo, pois os líderes transmitem informações do topo para a base da organização. Se essa relação não for adequada e nem mesmo entendida no caso da falta de um organograma, por exemplo, é provável que a comunicação interna da empresa seja muito prejudicada, se tornando realmente disfuncional. Então, por exemplo, tá? Digamos que a comunicação e a decisão vai partir daqui, da direção, eles vão desdobrar para esses gerentes e esses gerentes precisam desdobrar para todas essas posições. Se não está claro para esse gerente que os estagiários fazem parte da equipe dele, será que ele vai desdobrar essa informação para os estagiários? Ou se os estagiários tiverem dúvida e não estiver claro para eles que é esse gerente aqui que é o líder imediato deles, e eles forem perguntar diretamente para o diretor. Quantas vezes a gente identificou isso nas entrevistas já? Da pessoa dizer, mas tal pessoa é o gestor.
Mas ele está falando lá do diretor, do gerente, e está esquecendo desse cara aqui que está diretamente acima dele, porque muitas vezes essa pessoa aqui é vista só como um líder de processo. Quando a gente desenha o organograma, fica exatamente claro, porque não existe relação aqui dessas pessoas com ele. Existe a relação do gerente com ele e do gerente com essas pessoas, e essa é a hierarquia da empresa, e isso fica extremamente claro através de um organograma, e assim fica muito mais fácil você desdobrar a informação por todos esses níveis até que ela chegue aqui no nível mais básico da organização. Então, esses são conceitos que se a gente não tiver desenhado isso, como é que a gente vai construir a comunicação interna da empresa? Se a gente não sabe quantos níveis existem para até essa informação chegar na base. Por exemplo, eu posso ter muitos níveis aqui. Imagina a informação sair daqui, passar por aqui, que é um nível a mais esse nível, 2, mais aqui, muitas vezes vai passar ainda por menos, porque pode ser que esses estagiários respondam para o analista, enfim. Então, são muitos níveis e a gente, como RH, precisa mapear tudo isso para construir uma comunicação interna adequada para que a informação possa permear por todos os níveis da organização, e só o organograma vai poder nos mostrar isso. Aumenta a produtividade diária. Produtividade é resultado, e todo mundo gosta de falar disso, né? Os motivos para baixa produtividade, eles costumam ser bem diversos, mas a falta de alinhamento dos profissionais e das equipes é um dos principais. Porque quando a estrutura organizacional é bem delineada, a produtividade da equipe é afetada positivamente. Isso porque todos entendem o papel que devem exercer dentro do negócio para que ele seja bem sucedido. E ainda é possível detectar ou destacar, né, uma série de benefícios secundários decorrentes do aumento da produtividade. Por exemplo, aumento da economia por escala, maior competitividade organizacional, porque a eficiência operacional diária melhora muito. O negócio produtivo é mais atraente, rentável, tem ampla capacidade de crescimento. Quando ele consegue entender como cada área funciona e se relaciona aqui, a tendência é que tudo seja mais, que eles consigam ser mais produtivos, porque os processos ficam mais organizados, tá? Próximo benefício, e esse é extremamente importante, eu basicamente assim, ó, se eu desenho organograma nas empresas, uma das primeiras funções que eu utilizo é para isso, para otimizar o onboarding dos novos talentos e até das pessoas que já estão lá e desconhecem totalmente a estrutura da empresa. O processo de onboarding, ele consiste na integração do profissional recém-contratado à empresa, permitindo que ele se sinta verdadeiramente parte dessa equipe. Para que esse processo seja bem sucedido, é preciso apresentar a empresa, né? Dentro de uma integração lá, a gente faz a parte institucional, mas a gente precisa também apresentar as equipes de trabalho, quem é o superior imediato dele e quem são as lideranças da organização. Então, em pequenas empresas, tá tudo certo, né? Porque aquela apresentação dos líderes pode ser feita em alguns minutos, afinal são poucos. Às vezes você dá lá uma volta na empresa, já apresenta todo mundo, o que não quer dizer que ele fixou o nome de todo mundo e a posição, né? Mas de acordo com o tamanho da empresa, há uma maior dificuldade em apresentar a liderança e explicar toda a estrutura organizacional, e você não vai conseguir fazer isso através de um passeio dentro da empresa. Afinal de contas, tudo fica muito mais complexo. Sendo assim, a gente precisa de um organograma. Então, aqui, a gente precisa destacar que o organograma é muito importante porque ele é uma ferramenta visual. Ele consegue enxergar o todo e gravar aquilo de forma muito fácil. Facilita o entendimento de toda a estrutura da empresa, algo de grande valor para o processo de onboarding, né? Porque ele está chegando, não conhece nada e precisa saber onde ele está inserido. E quando esse talento que está chegando consegue entender quem é o seu superior de imediato e como é composta essa liderança, quais cargos também se relacionam com o seu trabalho. Então a gente foi lá, fez a integração. Aí a gente consegue apresentar esse organograma aqui para que as pessoas entendam. Olha, daqui a pouco ele está aqui na engenharia, ele entrou como um analista, tá? Mas ele sabe que ele vai se relacionar com assistentes, estagiários, projetistas e engenheiros, e que o superior direto dele é gerente de engenharia, é esse gerente aqui. Mas
que acima desse gerente existe um diretor técnico e ainda acima dele um diretor geral. Então, ele vai saber como é a estrutura de decisão dessa empresa, ele vai conhecer esse processo. E aí, ele está inserido aqui dentro da engenharia, mas ele vai saber que não existe só engenharia nessa empresa, existe financeiro, existe SAT pós-vendas, existe um CETEC, que é um centro técnico, existe um comercial, a manufatura, o supply chain, existe toda essa estrutura. E aí a adaptação dele e o entendimento dos processos dentro da empresa fica muito facilitado. Isso aqui eu sempre recomendo, inclusive vocês vão ver quando a gente for falar sobre integração e onboarding, que isso seja entregue para ele, para que ele consiga se enxergar dentro da estrutura e se sinta parte dela mais rapidamente, tá? O último benefício, então, é ajudar na construção da cultura de transparência e organização da empresa. A cultura representa um conjunto de crenças, hábitos e valores que são compartilhados dentro da empresa. Não há cultura assim que seja certa, errada, melhor ou melhor, mas existem aquelas que são mais funcionais para o sucesso empresarial. Então, quando valores como transparência e organização são integrados a essa cultura, certamente melhores resultados podem ser atingidos através dela, né? Então, o organograma tem um forte peso nesse sentido. Com ele, cada talento se sente mais bem situado na empresa, de igual modo, entende que há transparência e organização na estrutura de trabalho. Ele não chega num ambiente bagunçado, onde ele não entende quem responde para quem, ele não entende como as coisas funcionam, sabe? Mesmo funcionários recém-contratados, integrados pelo processo de onboarding, com a apresentação dessa estrutura, eles conseguem entender e incorporar essa nova cultura no dia a dia, né? Então, se aqui a gente apresenta a estrutura da empresa e ele consegue entender que ele está aqui, que existe mais 3 níveis acima dele, isso passa primeiro um senso de organização, de que a empresa tem aqui os seus processos estruturados, né, bem definidos, que não é uma bagunça onde todo mundo responde para a mesma pessoa, onde não existe organização das áreas e das funções, e que, às vezes, como tem muitos níveis aqui de decisão acima dele, a empresa pode ser um pouco mais burocrática e lenta na tomada de decisão, já que tem muitas pessoas aqui acima dele para tomar essa decisão, e isso pode tornar a empresa mais lenta. Se existem menos níveis, digamos que todo mundo só respondesse ao diretor técnico e acima dele um diretor geral, provavelmente a decisão seria um pouco mais rápida, isso torna a empresa mais dinâmica. Mas também depende do nível de autonomia que cada uma dessas funções tem, e isso ele vai conseguir entender somente através de um organograma, que é visual. Lembra da ferramenta visual que eu falei? Imagina você explicar uma estrutura desse tamanho só falando para a pessoa. Você vai ficar viajando, não vai entender nada, ou você vai apresentar a pessoa nos departamentos, na sala, ela não vai entender como é que aquilo tudo está interligado. Então, precisa ter organograma e, assim, ó, recomendo fortemente que sempre entregue esse organograma na integração para que ele tenha com ele, que ele consiga se integrar rapidamente. Tá vendo quantos benefícios, quanta coisa boa a gente pode construir através de um organograma? Então, se você não fez ainda o organograma, não achava importante, realmente espero que você tenha entendido a importância, porque na próxima aula eu vou te falar de um modelo de organograma que funciona para qualquer empresa, é fácil, é muito comum, mas eu vou falar dele só na próxima aula. Até lá!